humanos! Hello, peoples! Experimenta com Raquel de Queiroz. Oi, seres humanos! Hello, peoples! Hoje experimenta com Raquel de Queiroz. Hoje a gente vai trabalhar um trechinho do 15, tá? Um livro que fala muito sobre a realidade da nossa conjuntura, embora esse ano, agora em 2019, nós não estamos vivendo uma seca, mas o livro ele trata sobre inúmeros anos que nós passamos sofrendo tal problema, que é uma questão É da região. Na verdade, existem ciclos de seca, né? Sim, inúmeros ciclos de seca e não é um problema exclusivo do Nordeste, tá? Existe seca em outras regiões do país em si, mas esse livro ele retrata uma situação que aconteceu aqui no estado do Ceará. Em 1915. Por isso o título da obra. Oh. Todo mundo apostava que ia ter questão do Enem em 2015, né? Porque era o centenário e tudo, mas o Enem não prioriza centenários. Teve uma vez só que era o centenário do Luiz Gonzaga, caiu uma questão na prova de ciências humanas sobre o Luiz Gonzaga, mas assim, centenário não é prioridade, não é porque é centenário, vamos fazer. Agora, a UES sim. E inclusive assim, com 20 anos... Não faça conta. Não faça, desculpa, gente. Com 20 anos de carreira no pré-universitário, com toda segurança eu digo algo. O Exame Nacional, ele não curte nem assunto modinha, tá? Ele não curte centenário. É um negócio que foi um centenário de 2, 3 anos atrás, talvez caia esse ano. Um negócio que talvez vai ter um centenário no ano que vem, no ano seguinte, talvez caia esse ano. Centenário esse ano, não cai esse ano, tá? Muito difícil. Pode acontecer? Tudo pode acontecer. Mas é muito difícil. A UES, meu amor, é com ela mesmo. A UES ela parece ser a marca. Vixe, esse ano, vamos cobrar agora. É mais ou menos nessa logística, tá? Mas no Enem não tem, ok? Então assim, a Raquel de Queiroz nasceu no Quixadá. Eu me sinto muito honrada por ela ser cearense. E ela não tinha nem 20 anos ainda quando publicou o 15. Né? Eu acho, assim, muito... Eu não posso... Fantástico, não posso... Né? Pode, eu acho que pode. Essa história de não poder... De medir palavras. Gente, por que não? Uma pessoa... Foda. Cara. Foda. Por quê? Porque, cara, eu tenho 38, nunca escrevi um poema. Eu acho sensacional. A pessoa tem 19. Eu tinha 6 anos, a minha mãe gostou. A mãe tem que gostar, ela tem uma obrigação social. É igual... Deve ter sido pedido das mães, né? Sim. Então, assim, a Raquel de Queiroz era uma mocinha quando ela escreveu esse livro, ela tinha 19 anos. Todo mundo esperava de mocinhas de 19 anos em 1930, que é o ano da publicação do livro, que ela fosse bela, recatada e do lar. E ela não estava muito afim, né? A Raquel de Queiroz, inclusive, as pessoas achavam que era um pseudônimo, que era uma escrita masculina. Foi um grande elogio para a época. As pessoas aprenderam a elogiar de lá pra cá, mas foi um grande elogio que se confundisse o estilo dela com o estilo masculino, né? E quando a Raquel de Queiroz, quando finalmente entenderam que era realmente uma mocinha que tinha escrito aquilo, ficou todo mundo assim muito uau, né? Que coisa é essa, né? Que menina é essa? Agora, por que tudo isso? Porque a linguagem é muito seca, muito sem adjetivação e sem muitas figuras de linguagem, não tem muitos enfeites, e o conteúdo do livro é um conteúdo mais menos romântico mesmo. Deixa eu falar uma coisa que é assim, é verossímil. Ela trata de uma história que é árida com uma linguagem que é árida. Então ela junta as duas coisas. Sim. Não tinha como romantizar uma temática tão difícil. Sim. A dona da fazenda manda manda abrir as porteiras, manda liberar o gado, porque não tem mais como alimentar o gado. E o Chico Bento resolve arribar, né? Ele resolve sair, ele queria chegar em Fortaleza. Qual era o plano? Chegar em Fortaleza, e daqui de Fortaleza ir para a região amazônica, onde ele já tinha ouvido falar que algumas pessoas tinham enriquecido.
não é bem verdade, mas aconteceu, era o que se dizia, na verdade. Que é uma referência, inclusive, com a fase no país, que é o ciclo da borracha. Pronto. Né? Que aí vendia-se a ilusão aqui no Nordeste, que a extração do látex dentro das seringueiras era o que estava com alto rendimento, as pessoas estavam indo, estavam extraindo, que estavam vivendo bem, enquanto na realidade, no trabalho escravo, tem inúmeros outros fatores. E a todas as outras doenças, de febre amarela, de dificuldade, tudo, enfim. Mas era esse o plano do Chico Bento. Chegar em Fortaleza e daqui de Fortaleza conseguir ir para a região norte. Em paralelo, a Raquel conta a história de uma família que são os donos, que é a Conceição, que é a professora, que era filha lá da dona da fazenda, da mãe Nácia. Ela chama de mãe Nácia porque os pais faleceram, então quem criou foi a avó. E o Vicente, que é primo. Então ela vai contando, ela conta um pouquinho da família do Chico Bento e conta um pouquinho da outra família, né? Ela vai fazendo assim em paralelo ali as duas histórias. Bom, calha que eles vêm nesse caminho a pé, sai de Quixadá, essa família toda a pé, e um dos meninos, o Josias, encontra uma roça abandonada e pega uma das raízes de mandioca. Sim. E na verdade ele não fala, na hora que ele come não diz que ele comeu, mas depois é que ele confessa pra mãe porque que ele tá se sentindo mal, porque que ele tá com dor de barriga. E aí assim, pelo o que o livro trata, da maneira que o livro trata, é como se ele pegou a mandioca sem nenhum tratamento devido e já comeu. Então, a mandioca em si, como alguns outros tubérculos, elas extraem do solo inúmeros componentes, tá? Que aí é a formação de sais minerais, aí forma dentro da estrutura deles os carboidratos, que é o que dão realmente a alimentação, mas inúmeros outros compostos são formados. Na mandioca específica, existe uma fase dela que é chamada de mandioca brava, certo? E aí é a formação de um ácido que é tóxico, que é o ácido cianídrico, que é o HCN. O ácido cianídrico, ele é muito, muito, muito tóxico. Dependendo da concentração que você consumir, você na realidade não passa mal, você morre, tá? E aí é uma relação da concentração que você consumiu ao seu peso, tamanho e idade, tem aí alguns fatores. É um envenenamento. É um envenenamento, tá? Algumas sementes que nós consumimos costumeiramente também tem ácido cianídrico. Só que como a concentração é muito pequenininha, aparentemente não nos ofende, tá? Se a gente consumisse essas sementes em grandes concentrações, isso poderia nos ofender. Mas como a gente come ali, aqui e acolá, uma ou outra, acaba por não nos ofender. Semente de uva, por exemplo, é maravilhoso, mas não para consumir, tá? Você evite esse consumo em si. No caso dele, esse HCN, por ser um ácido, ele... estou intoxicada. Não tenho nada ao meu redor, não tenho um serviço hospital, estou no meio do nada. Vai ser difícil você conseguir uma base para neutralizar esse ácido. Deixa eu ler um trechinho para ver como é que foi lá, o que aconteceu. E já. Deitado numa cama de trapos, arquejando penosamente, estava um dos meninos de Chico Bento, o Josias. O ventre lhe inchara como um balão, o rosto entumecera, os lábios arroxeados e entreabertos deixavam passar um sopro cansado e angustioso. A mãe ia e vinha, arranjava um pano debaixo da cabeça, mexia no fogo feito a um canto. Vale lembrar que eles não tinham nenhum recurso mais. A cunhada, a irmã da Cordulina, já tinha ficado numa cidadezinha no caminho porque eles não tinham mais como se sustentar. E aí eles chamam uma senhora, uma benzedeira. O Chico Bento vai em busca dessa benzedeira. E quando ela chega, ela já chega dizendo assim: não tem mais jeito não, esse já é de Nosso Senhor. Aí ela faz lá uma reza, mas o Chico se encostara à vara da prensa, sem chapéu, a cabeça pendida, fitando dolorosamente a agonia do filho. E a criança, com o cirro mais forte e mais rouco, ia se acabando devagar, com a dureza e o tinido do balão que vai espocar, porque encheu demais. E, infelizmente, a intoxicação por HCN, ela, principalmente no caso de uma criança, ela é muito grave, porque é uma alta concentração de um produto tóxico em um organismo pequeno. Então ele super concentra. Já debilitado, porque ele vem aí. Se alimentava direito, não bebia água, né? Já vinha vários dias caminhando, né? Sim, vem com um conjunto já não adequado.
E pra você ter noção, quando ele fala do ventre inchado, como quando o corpo não consegue metabolizar, ele tem a formação de inúmeros gases, tá? E aí ele entra com mais uma outra circunstância. O carboidrato não metabolizado, que ele comeu, ele produz inúmeros vapores intestinais. Esses vapores podem gerar bolhas no intestino e essas bolhas explodirem, tá? Ferindo o intestino, infeccionando, porque o intestino é um ambiente extremamente rico em bactérias, pela sua conjuntura mesmo, tá? Esse HCN, ele dá como das principais características esse arroxeamento, tá, nos lábios, que é uma cianose. Eu tô tendo uma dificuldade de respirar, ele começa também o corte na condução oxigênio e gás carbônico, porque eu não consigo respirar adequadamente, o volume de oxigênio que entra para as células já não é adequado, e aí eu entro num processo de cianose, unhas e a boca. Se você, por exemplo, cheirar o hálito dessa pessoa, você vai sentir um cheiro de amêndoas, tá? É um dos grupos sintomáticos, então você tem um envenenamento por cianídrico. O cianídrico, quando entra no corpo, ele é precursor de uma outra substância, que é o cianureto, tá? Também muito utilizado por espiões que quando chegassem, quando fossem pegos, se alguém quisesse fazer com que eles delatassem. Tem uma cena do Capitão América. Sim. Ele morde o bichinho de cianureto e aí ele morre por intoxicação com o mesmo veneno. Só que o do Nino ainda é o precursor, né, que é o ácido, que ainda vai se converter em cianureto. O cianureto ele é muito mais potente, mas dadas as condições da criança, já leva a morte. Pra você ter noção, o quanto o veneno dessa mandioca é poderoso, ele mata tranquilamente um boi. Você imagina uma criança. Dos 5 filhos que a família veio trazendo, esse faleceu, que você explicou. Um desapareceu. No livro não deixa claro. Ele simplesmente desapareceu. Pode ter sido com uma trupe que estava ali por perto. E aí eles chegam em Fortaleza com 3 filhos, certo? Quando eles chegam em Fortaleza, eles são direcionados para um campo de concentração. Aí ele diz assim, ó: no mesmo atordoamento chegaram à estação do Matadouro. E sem saber como, acharam-se empolgados pela onda que descia e se viram levados até a praça, através da praça de areia, e andaram por um calçamento pedregoso e foram jogados a um curral de arame, onde uma infinidade de gente se mexia, falando, gritando, acendendo fogo. Só aos poucos se repuseram e se foram orientando. E aí, e estendendo a vista até muito longe, até os limites do campo de concentração, onde os fogos luziam mais espalhados, o vaqueiro sacudiu na boca uma mão cheia de farinha que lhe oferecia a mulher, procurou quebrar entre os dedos um canto de rapadura e murmurou de certo modo consolado: posso muito bem morrer aqui, mas pelo menos não morro sozinho. Então, o que acontecia, né? Já tinha acontecido uma seca muito grande, Fortaleza já tinha sido invadida por vários retirantes, alguns anos antes da seca de 1915, e como uma medida para que a população de Fortaleza se sentisse protegida, porque esses retirantes chegavam aqui e sujavam a cidade, a população entendia assim, sujavam a cidade e aconteciam pequenos crimes, né? Roubo, enfim, questão de sobrevivência. Não vamos entrar aqui no mérito de defender isso ou aquilo. A questão dos campos de concentração é um ambiente extremamente inóspito, porque eu tenho uma relação muito complexa. Eu tenho a fome, né? Eu tenho a pouca quantidade de água disponível no local, e aí eu tenho as condições higiênicas são péssimas, tá? O que faz com que o surgimento de doenças e o espalhamento dessas doenças no processo de uma formação de epidemia dentro daquele conjunto seja muito rápido, tá? O pouco volume de água faz com que a concentração de determinadas toxinas contamine as pessoas mais rapidamente, porque é uma relação inversamente proporcional, tá? Quanto menor o volume de água, maior a concentração que eu vou ter de determinadas toxinas. E um caso complexo que é a questão da fome. O indivíduo com fome, ele passa muitas horas no processo de jejum, ele entra no que a gente chama de autofagia. As células começam
a comer uma das outras, as células saudáveis começam a comer células, inicialmente as não saudáveis, e aí depois elas passam a comer a todo direito que vier, porque elas precisam sobreviver, elas precisam obter energia, e aí o indivíduo entra num processo de desnutrição, tá? Além do que, nós temos também, quando ele conseguia comer, era carboidrato, porque a cultura nordestina ainda é enraizada sobre carboidrato. É a farinha, é a rapadura, é ainda os tubérculos, é a batata, é a mandioca. Até hoje, se você olhar, o prato nordestino ele ainda é muito baseado no carboidrato, o que faz basicamente com que a gente tenha apenas um conjunto de nutrientes e não a gama que nós realmente precisamos. Tá? Então, o que na realidade o campo de concentração fez foi propiciar uma morte reclusa em um local fora das vistas da sociedade fortalezense, tá? Mas que não quer dizer que foi muito diferente do que eles iriam viver lá no campo, também passando na seca, passando fome e excluídos da água. Raquel faz parte de um grupo modernista da década de 30, a segunda geração modernista, super atual. Essa galera sempre aparece no vestibular, todos os vestibulares, Enem, UES aqui em Fortaleza, Unifor, de vez em quando tá na lista, né, Graciliano Ramos, toda essa galera que tava ali. Então, assim, é um assunto que é muito pertinente pro vestibular, sim. É um assunto que é importante conhecer. O conselho, né, é que leia a obra, que tenha as próprias conclusões, né, que vocês experimentem, né, por si mesmos e que cheguem às próprias conclusões. Não é um livro difícil de ler, o vocabulário é super contemporâneo, tem algumas... Curtinho, é fácil, objetivo. Né? É uma leitura que flui, né, então é isso, fica a dica aí pra quem quiser um sucesso, né, no vestibular. Sim. E é isso. Experimente com a Raquel também, ok? Até a próxima. Beijo. E se você quiser saber um pouquinho mais, tá? Lá no Instagram a gente vai deixar algumas anotações que são importantes sobre essa aula, tá? Pronto. Sobre a obra da Raquel, sobre algumas informações. Fazer uma síntese. Então sempre que você terminar de assistir essa aula aqui, você vai ler algumas anotações lá no nosso Instagram, deixa aqui embaixo, e você vai meio que complementar. Eu vi primeiro o Instagram, pois quando você chegar lá no Instagram, você vai depois vir e assistir a aula que está aqui no YouTube. Sempre vai estar linkado, ok? Experimenta! Não? Ainda não, eu queria dizer mais um negócio. Calma, a gente vai já. Gente. Eu tinha uma indicação de um vídeo, tá? Que são dos alunos da UFC. Também sobre isso. O nome do vídeo é Dos Campos à Concentração. Ele foi idealizado pelo David Aguiar e pela Sabina Colares, da UFC, que fala justamente sobre essa vinda dessas pessoas para os campos de concentração. Super indico a vocês, tá? É um projeto dos alunos da UFC, obra artística, nossos aqui do Ceará. Assista, veja, se informe, experimente também aprender um pouco mais, ok? Beijo! E você pensa que já acabou? Tem mais uma indicação. Tô cheia de indicações hoje, né? Tem um espetáculo, tá? Que é da Blitz Produções, que é Na Rede com Raquel, tá? Que se você encontrar em algum momento na sua cidade esse espetáculo, assista, vá. Muito bom mesmo. E as obras da Raquel que estão na OAB. Sim, mas tá vendo? Super indicação. Gente, a Raquel é muito show. A mulher, assim, tem tanta coisa pra gente apresentar ainda pra vocês, tá? Vá na OAB, tem lá um salão fantástico. A gente vai deixar também aqui embaixo o endereço, tá? Da OAB. Vai lá no salão da Raquel. São os livros que pertenciam a ela. Isso. Que foram doados pra OAB. E se um dia você estiver passando... Se um dia você estiver passando soltar fogos por aí, não atrapalhe o vídeo das amiguinhas. Não é você que está passando fogos, não estão comemorando você, sua diva louca. Tá? Beijo. Isso tudo vai depois que acabar, né? Exatamente. Beijo. Acho que acabou. Eu ia dizer que se um dia você estiver passando por Quixadá, vá no Não Me Deixes. Vai, vamos fazer. Vai. Já que estamos cheias de indicações, se um dia você estiver passando por Quixadá, até hoje tem o sítio onde a Raquel nasceu, que é o Não Me Deixes, que tá lá ainda, pode visitar. Só não sei se pode chegar e visitar na maior, não sei se tem que ligar antes, não sei bem como é,
Mas tem ainda até hoje lá o sítiozinho da Raquel de Queiroz. Não me deixes. Procura, se informa, experimenta. Experimenta. Beijo.